Oi, gente. Já são 5h44. Hoje eu resolvi ir mais tarde. Tô aqui na rua caminhando com um pau de selfie na mão. Só por Deus, o que eu não faço por vocês? Mas é assim mesmo. Se quer que vencer na vida, quer fazer qualquer coisa, não pode ter vergonha dos desafios, não é verdade? É como eu disse pra vocês ontem. A gente se limita muito e às vezes a gente se dá muita importância. Porque o que as pessoas vão dizer, ou o que as pessoas pensam da gente, e muitas das vezes ninguém tá nem aí pra gente. E hoje é tão comum todo mundo gravar que as pessoas nem se importam. E se importar também, ninguém tá pagando as nossas contas, não é verdade? Então, como eu disse, já são 5h44 e quero falar mais um pouco sobre a minha vida, nossa, vou passar aqui porque esse povo é meio doido. Meu seguro tá em dia, mas não quero tá em casa toda arregaçada não. Mas enfim, aí que eu tava dizendo é que as pessoas às vezes nem se importam por que você pensa, o que você acha, ninguém tá nem aí. Faça o seu, quem gostou, gostou, eu nem olho pra cara das pessoas. Se o que estiver falando vai estar falando, não me importa. É isso. Porque a gente às vezes se dá a importância e acaba que não faz o nosso bem feito, né? E é isso. Se cada um se preocupasse mais com o seu, a vida não seria como ela é, não é verdade? E mais uma vez eu vou falar as coisas que saem do meu coração. A minha intenção não é nenhum momento. Acho que eu vou descer por aqui hoje. Ofender, nem prejudicar nada, nem ninguém. Eu não sei por onde eu passo, porque esse negócio aqui tá. Eu tô com um pau de selfie na mão, vocês acreditam? Então, pesado. Eu quero ir contra o sol tá pegando na cara. E vocês vão fazendo a companhia pra mim e eu faço a companhia pra vocês. Não é verdade? Então, o que eu tava dizendo é que às vezes a gente se dá muita importância e a vida, você deixa de fazer o que você quer fazer, você deixa de ser quem você é por causa dos outros. Aí você me diz, vale a pena? Você sabe o que é, o que tá, o que é depois disso aqui, o que vai ser? Aí você deixa de fazer as coisas por causa dos outros e às vezes deixa de postar uma foto porque você tá corpo ou porque você comprou uma roupa e você acha que aquilo não é apropriado, porque os outros vão pensar. Gente, enquanto a gente tá aqui nesse pensamento, tem gente ganhando milhões. Sabe o que é milhões? De dólares. Não é nem reais, em dólares. Pra tá fazendo isso aqui que eu tô fazendo. E se você pensar só na parte financeira, que é bom, que é o que todo mundo corre atrás hoje, pensa também, se você não pensa nisso, se você, eu não quero ganhar dinheiro, pensa, então posso, se não quer postar, não posso, mas que eu penso dois lados. Primeiro, financeiro, porque eu penso no dinheiro. O dinheiro é muito bom. E segundo, na visibilidade que eu quero alcançar para outras pessoas. E terceiramente, pra mim também, daqui uns 10 anos eu olhar e falar, gente, olha o que eu era capaz. Eu era capaz de gravar na rua. Ou eu tava acima do peso, ou eu tava abaixo do peso, sei lá. Olha como que eu era bonita, ou era feia, agora tô melhor. Não sei. Cada um faz o que pensa, o que acha. Mas vamos pro ponto principal. Da autoconfiança e do equilíbrio que a gente tem que ter na nossa vida.
Se você assiste vídeo assim, é porque você quer se autoconhecer e porque você quer coisas melhores pra sua vida. Porque senão você não perderia seu tempo fazendo isso. Olha a igreja que bonita. Catedral. Catedral o quê? Não sei o que. Acadêmico São Joseph. Não sei o que tá escrito em cima, não. Lacroix. Ai, ainda não consegui chegar até lá. Mas é isso. O que eu tô querendo dizer às vezes eu não tô querendo dizer nada, só o que sai do meu coração. Ai, meu Senhor, passa por cima, isso mesmo, na cara não. Tiro comprou, regalaram, como diz meu marido, te regalaram a carteira, foi? A pessoa não para pro pedestre, uma faixa, tem um negócio de pare ali, mas tudo bem. Talvez ele tá com pressa, não tá saindo do trabalho. Eu que tô aqui caminhando, postando vídeo. Sei lá o que eu vou dizer hoje. Eu queria muito falar sobre a minha vida pra vocês, porque eu não tenho que falar da vida de ninguém, mas eu quero falar da minha. Quero mostrar as minhas experiências e, como eu disse, eu quero etapa por etapa. Ontem eu fiz um resumão de tudo e hoje eu quero contar a minha criança, porque tem uma trend no TikTok que fala assim: se você pudesse tomar um café com a sua criança, o que você diria, ou como você se comportaria? E eu não sei se eu tomaria café com a minha criança, porque eu nem sei se eu gostei de ser criança, pra falar a verdade. Como eu disse, eu não tive uma vida sofrida, porque eu sim tive amigas que teve vida sofrida, que foram violentadas por pessoas próximas, que foram, tanta coisa pesada que nem dá pra falar aqui. E primeiro que não é a minha vida, como eu disse, eu quero falar sobre a minha vida e sobre as pessoas que estão próximas a mim, como meu marido, meu filho. E quando eu era criança, eu via muita violência na minha casa, sabe? Muita violência. E como eu disse que me tornei uma criança rebelde, exatamente isso. E quando os meus pais se separaram, eles brigavam muito de briga assim, tão feia, que uma vez minha mãe foi dar uma facada no meu pai. Meu pai segurou a faca e soltou essa parte da mão dele aqui, cortou, né? Sangrou. E eu era tão pequena que eu achei que ela tinha matado ele. E daí eu saí correndo e minha avó a gente morava no interior, em Iuna, Espírito Santo. A gente morava em Iuna, Espírito Santo, interior do Espírito Santo. E daí eu comecei a chorar e falei: minha mãe matou meu pai. E daí chegou lá, minha avó viu que minha avó morava no final assim da rua, só que bem no final mesmo. Chegou lá e tava todo sanguentado a mão. Aí enfaixou, aí sentaram, conversaram. E depois disso foram enrolando com a barriga, sabe? Como muitos relacionamentos. Aí eu acho que eu não vou estar lá na principal, não, porque é muito perigoso de carro. E daí eu nasci nesse lá de ofensas. Meu pai xingava minha mãe de piranha. Ele quebrava os batons, os lápis dela, que falava que essa coisa de piranha, não deixava ela usar short curto, uma coisa bem tóxica, assim. E eu cresci nessa coisa. E depois eles já estavam meio que separados. A gente ficou morando ainda a gente alugou outra casa. E minha mãe engravidou. E eles já estavam separados. E essa parte eu não vou contar, porque é uma parte que eu vou te falar, eu nem sei direito. E é uma parte que cabe a eles. Como eu disse, eu vou contar a minha história. Não tem como eu contar sobre a vida dos outros. E até porque eu não tava lá e eu não sei a verdade. Porque toda história tem dois lados, né? A verdade, a história da pessoa, a outra história e a verdade. Então eu não vou pular essa parte da gravidez dela, que ela teve meu irmão, que se chama Gilberto também. Daí meu pai registrou a criança e tudo mais, blá blá blá. E eles se separaram. Nesse período aí eles se separaram.
E daí ficou eu, minha mãe, meu irmão e meu pai foi pra Vitória, que é na verdade foi pra Vila Velha, que já é a cidade que tem Vitória e Vila Velha, que é praticamente a capital do Espírito Santo, né? Daí meu pai foi pra Vila Velha, começou a trabalhar. E daí eu fui passar outra coisa também que eu não sei muito bem, se ele tava pagando pensão, se ele tava ajudando. Eu não sei muito bem, não sei pra onde eu vou hoje. Acho que eu vou ver se eu vou lá no lago. No parque, ver o que tem lá de bom. E eu não sei se ele tava pagando pensão, eu acredito que não, que ele foi. E meio que deu uma esquecida da família. Daí eu fui passar umas férias lá. Eu fui passar as férias. Acho que já tinha 1 ano já que eles tinham separado, ou 2. Gente, eu não me recordo muito bem. Não, eu ainda não tinha ido morar com ele a gente não foi morar nessa época com ele ainda. Eu fui só passar, aí eu ia passar as férias em Vitória, ele ia me buscar lá em Una. Eu ia passar as férias com ele, tava tudo certo. Então eu pensei assim, eles se separaram, eu vou ficar com a minha mãe e meu pai vai ficar morando em Vitória, e todo final de ano, nas férias, ele vai me buscar. E daí eu vou passar esses 2 meses com ele, e em junho também ele me busca. Na minha cabeça tava tudo certo isso. Daí passou mais 1 ano. Aí meu tio foi me buscar várias férias, acho que foram uns 2 anos, assim, ele separado, eu indo e voltando. E eu acho que na cabeça dela, e eu entendo hoje porque eu sou mãe, é um fato você ter 2 crianças. Eu não largaria meu filho. Se o que eu comesse, ele ia comer. Ou eu deixaria de comer pra ele comer. Se eu fosse morar num quarto, ele ia morar num quarto. Só que, como eu disse, eu não posso entrar na cabeça da pessoa e eu não posso entender qual que a pessoa acha e pensa. Então ela se decidiu que era melhor eu ir morar com ele. E daí eu fui, sem saber. Ela não sentou comigo e falou, olha, essa é a nossa última férias, esse é o nosso último ano. Você vai morar com seu pai, porque as coisas estão difíceis, eu tô trabalhando, você tem irmão pequeno. E deixa as coisas assim, na minha cabeça mais limpa, não. Agiu totalmente nas minhas costas, assim. Escreveu uma carta, ela pediu uma prima nossa para escrever uma carta para que eu levasse pro meu pai, colocou dentro da minha mochila. E eu nessa época não sabia ler direito. Na verdade, eu sabia ler, mas não sabia formar toda a frase, né? Porque eu era muito pequena. Acho que eu tinha uns 6, 7 anos nessa época. Acho que eu já tinha uns 7 anos. Eu sabia ler, mas não sabia interpretar totalmente o texto. Porque eu lembro que eu fiquei curiosa. Eu não fiquei curiosa, eu fiquei com medo. Quando ela falou assim, quando você chegar lá na casa do seu pai, você entrega essa carta pra ele. E daí eu fiquei com muito medo dessa carta. Eu falei, será que é alguma coisa? Sobre, sei lá, o que eu pensei. Sei que eu não abri a carta em nenhum momento, dentro do ônibus, nada. Nem dei nada, eu só dei e não entreguei essa carta. Aí um dia as minhas tias, arrumando minhas coisas, foram e acharam essa carta. Você vê que como eu tava com medo, que eu nem entreguei essa carta pra ele. E ela tinha falado comigo, quando você chegar na casa do seu pai, a primeira coisa que você faz é dar essa carta. E passaram dias que eu já tava lá e eu não entreguei. Só que as minhas tias, como são, mexendo nas coisas dos outros, foram lá, acharam essa carta, entregaram pro mileiro e entregaram pro meu pai. Que dizia que, olha, meu pai tinha essa carta há tanto tempo, antes dele morrer. Eu acho que ele me perguntou se eu queria essa carta. Eu falei que não. Pra que eu quero isso? Joga isso fora, queima, sei lá. Eu acho que ele jogou fora, queimou. Algo assim, mas ele tinha essa carta por um bom tempo, ele segurou essa carta. Aí daí, ele foi e a carta dizia que ela estava me entregando a guarda, que ela ia ficar com meu irmão e eu ia ficar com meu pai. A carta era assim, desse tamanho, cortada num papel de qualquer jeito, escrita. E assim foi. E daí meu pai entrou na justiça. Aí eles foram no fórum lá da nossa cidade. E eu acho que eu não fui, eu não lembro se eu fui em alguma audiência, porque o juiz estava meio incrédulo. Que naquela época, hoje eu acho que já é mais comum, né? Era tão comum uma mãe entregar guarda pro pai assim. E daí assim foi.
Aí meu pai ficou com a guarda, tudo legalizado. E daí eu comecei a passar as férias com ela. E era muito estranho, porque como você é criança, muito estranho, não sei explicar assim. Daí logo depois ela já casou com um rapaz que era até amigo dos meus tios, que era bem mais jovem que ela, mas isso não tem problema de ser mais jovem, ser mais velho. Nunca foi um problema. Na verdade eu nunca vi isso como um problema, nada. Sabe, tem gente que fala, talvez ela fez isso porque ela já queria ter um relacionamento. Eu não sei, sabe, isso nem quero pensar nisso. E por isso que eu falo pra vocês, como a gente tem maturidade, depois eu vou explicar por que eu fui, depois eu tive maturidade. E Deus, ele age exatamente na nossa vida. A gente é que não dá valor e nem pensa, a gente só pensa naquilo na hora, sabe? E isso me entristecia muito porque eu não entendia, sabe? Eu não entendia o porquê que eu tinha que estar com ele, se eu queria estar com ela, porque eu queria estar com ela. E depois assim, gente, eu amava meu pai, eu com certeza amava, era a coisa mais importante da minha vida, porque toda menina é mais apegada no pai, né, do que na mãe. Mas eu também queria estar com ela, e era muito estranho. Eu queria estar com ela, morar com ela e passar as férias com meu pai. Mas não foi do jeito que eu quis, foi como Deus quis, como Deus tinha já escrito a minha história. E quando Deus escreveu essa história, eu fiquei muito triste, muito triste. Eu fui uma criança na escola, brigava com todo mundo, porque todo mundo perguntava, cadê a sua mãe? E quando eu contava que eu morava com meu pai, que foi uma decisão deles, porque eu já tinha maturidade pra falar isso. Aí todo mundo ficava me zoando, que eu não tinha mãe. Não todo mundo, mas algumas crianças que sabem que criança é bicho do cão, né? E daí eu ficava revoltada e eu brigava, batia em todo mundo. Batia mesmo. Xingava todo mundo, brigava com todo mundo. E assim foram. E daí meu pai teve um relacionamento que eu vivi um tempo também com eles. Que olha, vou te falar, o tempo, meu Deus. Essa mulher me ensinou muito, muito a ser a pior pessoa, a pior versão da minha vida. Essa mulher me ensinou a ser, porque a mulher era o cão. Mas ela não era só o cão comigo, com os filhos dela também ela era má. Ela era aquela pessoa narcisista. Mas foi pouco tempo. Meu pai ficou namorando com ela até ele morrer. Eu me libertei dela logo cedo. Porque logo ele, depois de uns 2, 3 anos que a gente tava lá, morando, eles namorando, meu pai se separou dela. E daí ficou morando eu e ele. E depois eu fiquei morando com meu tio e minha tia. E depois eu me casei. Mas, olha, essa parte da adolescência desses 2 anos, 3 anos, foram os piores da minha vida. Mas eu agradeço também a Deus hoje, porque ali eu aprendi muita coisa. E assim, essa é a pessoa, eu era, né, a pessoa que eu não falava muito, porque eu pensava que incomodava, porque tudo ela reclamava. Eu sou uma pessoa que eu não sou muito de conversar com meus problemas. Quando eu tenho alguma coisa que me aflige, assim, eu não sou muito de conversar por causa dessa pessoa. Essa pessoa é narcisista pura. Então, como eu falo pra vocês, que quando há coisas que melhoram, hoje eu entendo. Por que eu entendo? Eu falei pra vocês quando eu era criança. Minha mãe se casou com a pessoa mais jovem, como eu disse, bem mais jovem que ela. Bem assim, bem mais jovem. Não da minha idade, mas sim, por exemplo, hoje a pessoa morreu. Que Deus o tenha, porque ou lá embaixo ou lá em cima. Uma pessoa que tanto faz pra mim. Mas ele foi bom. Eu acho que foi bom pros meus irmãos também, que eu não sei. Porque como eu disse pra vocês, eu não tive muito contato com eles. Sabe-se Deus o que iria se passar comigo naquela casa. Entendeu? Se eu ia ser violentada, ou se ele poderia ser uma pessoa agressiva comigo. Porque eu sei que ele foi agressivo com ela também. Minha mãe sofreu muito na mão de homem também, viu? Vou te contar.
A mulher tem um dedo podre. E eu falo pra vocês, são coisas que a gente tem que orar muito pela nossa vida, porque é coisa que tá pra acontecer na nossa vida hereditária, se a gente não repreender e não orar. Então, eu agradeço a Deus hoje por isso, porque eu não sei o que poderia ser de mim. Entendeu? O que seria? Sabe? Poderia ser mais uma na estatística de ser violentada. E graças a Deus isso não passou. Então hoje eu agradeço a Deus por tudo. E outra coisa, se eu estivesse no interior, o que seria de mim? No interior? Eu seria igual minhas primas, casada com um monte de filho, morando na roça. Não que morar na roça não seja bom, é bom. Hoje é o meu objetivo. Trabalhar aqui e morar na roça. Mas eu não conseguiria, eu não teria conhecido as coisas que eu conheci, eu não teria estudado, eu não teria aprendido nem a falar, porque sabe que esse povo que mora na roça nem escrever nem ler sabe, mas a ética e a educação deles são melhores que muita gente. Mas o que eu quero dizer, o que eu sonhei pra mim, as coisas que eu tive, objetivos para mim, foi muito bom. Foi muito bom ter isso ter acontecido. Ixi, as crianças estão jogando coisa ali, eu já vou atravessar pra ir na outra rua. Então, tudo tem um propósito e um porquê. Se Deus fez e aconteceu, a gente não tem que questionar. A gente questiona, eu questionava muito, como eu disse pra vocês. Mas hoje eu vendo o quanto Deus foi maravilhoso comigo. Deus realmente, eu sinto isso e eu sei porque coisas que já me disseram que Deus cuida de mim desde que eu estava no ventre da minha mãe. E é exatamente isso, Deus sempre cuidou de mim desde que eu estava no ventre da minha mãe. E na adolescência a mesma coisa, poderia ter passado várias coisas na minha adolescência, porque eu fui uma criança, uma adolescente sozinha. E quando eu falo sozinha, é sozinha. Tipo, meu pai estava lá cuidando das coisas dele, e eu aqui, trabalhando, eu estudando, eu nunca faltei na escola, porque se eu quisesse faltar, matar aula. Quem conhece Vila Velha sabe que tem aquele Morro do Moreno, que todos os meus amigos iam pra lá fumar maconha. Eu nunca tinha fumado maconha, nunca tinha bebido, nunca tinha subido no morro. Então, são coisas que você nem pra festa nunca tinha ido. Fui depois, quando eu já tava mais ou menos 19 anos, que eu saí assim com a minha tia, saí com a minha tia Fabiana, e era só também, mas nunca fui de beber. Depois que eu comecei a beber também, mas não gostei. No final depois parei. Então foi coisa assim, que eu tinha tudo pra dar errado. Tudo pra dar errado. Poderia estar lá com um monte de filho. E não, Deus, você tem um propósito. Eu sempre soube que eu tinha um propósito. Eu sempre soube que eu ia ser mãe de menino, por exemplo. A gente sabe, a gente sente as coisas. E foi isso. Daí, essa parte da adolescência, eu acho que quando eu comecei a trabalhar, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos. Primeiro eu limpava a casa da minha tia, ela me dava uns troquinhos. Depois eu comecei a trabalhar na padaria com 14 anos, de 14 para 15. Daí eu trabalhei lá por uns 10, 12 anos. Com 24 eu saí, 10 anos. Trabalhei lá. E foi outro lugar também. Foi o pior trabalho que eu já tive na minha vida. Porque, gente, pensa, você vai na padaria, não é fácil. Você lidar com um patrão chato, não é fácil. E eu não tô falando de patrão, várias coisas que eu não posso nem falar. Que é que eu digo pra vocês, hoje, com a maturidade que eu tenho, eu fico, gente, como que a gente aceita esse tipo de coisa, né? Gracinha de patrão falando sobre aparência ou qualquer coisa, que você fica, oh my God, é sério que eu me suporto, que eu me tive coragem de aceitar isso. Então, nossa, que cheiro de maconha, tá repreendido. Oh meu Deus. É isso. Aí eu comecei a trabalhar. É que eu tô meio perdida aqui, não sei onde andar. Como eu disse pra vocês, eu tô com esse negócio aqui na mão, pesado. E as pessoas devem estar me achando que eu sou bem pirulete. Mas não tem problema não. Eu tô contando a minha história.
E esse é me emociono. E o que tiver que ser vai ser, né? E a minha adolescência eu trabalhei na padaria. Aí eu já namorava com essa pessoa que eu casei. Eu já comprava minhas coisas, eu já estudava. Depois eu fui pra faculdade, eu estudei. E essa foi a parte boa da minha vida, sabe? Foi a parte... quando eu comecei a trabalhar, muita coisa se libertou. Muita coisa. Porque daí e quando você fica um pouco de maior também, você se liberta de muita coisa. Daí eu comprei minha primeira bicicleta com meu dinheiro, eu comprava minhas roupinhas, sabe? Que meu pai, ele não tinha esse cuidado de comprar um shampoo legal. Ele ia lá, porque como ele namorava com essa pessoa, que era assim, miserenta, e eu falo que ela é miserável até pela casa dela, pelo jeito que ela se veste. Ela gosta de pegar mulambo, gosta de acumular coisa, gosta de comprar coisa bem barata, sabe? Aquele biscoito mais barato que tinha, que chamou desse duro, comprava um absorvente. Me lembro que eles compravam ele, eu culpo muito meu pai também. Ele era bem do sem vergonha nessa parte. Que ia no supermercado, comprava, na época tinha, eu lembro como se fosse um absorvente chamado Ela, que nem aqui no Dollar Tree. Eu falo pra vocês, eu comprei absorvente no Dollar Tree. Várias vezes comprei. Até aqueles íntimos, porque como vem bem pouquinho, eu compro uns que vem grandão assim, que vem grandão, que vem um monte, pra usar dia a dia, até mesmo no trabalho, porque às vezes, né, pode ser que pinga alguma coisa. E daí, nem aquele absorvente é tão ruim. Chamava Ela. Cara, o trem, quando caí, você sabe que eu menstruei muito nova, com 9 anos. A menstruação vinha igual uma cachoeira. E sangue, daquele sangue grosso. Minha filha, eu usava aquilo com coisa de... Eu falo assim, nos 10 minutos o negócio já tava vazando. E daí eu ia lá pra casa da minha avó. Eu me lembro um dia, eu sentei no sofá dela. A mulher ficou brava, que a véia ficou brava. E elas falavam que minhas tias falavam, minha avó falava que eu era muito relaxada, que eu não me cuidava, que eu ia ser tipo... Eu me lembro todas as palavras, talvez elas não se lembram, mas quem fala, né, a gente lembra, porque a gente que escutou, a gente lembra. Que é aquele velho ditado, quem bate, esquece, mas quem apanha, jamais. E daí, menina, eu sentei naquele sofá e eles tinham comprado sofá há pouco tempo. Minha filha, aquele trem vazou naquele sofá daquela mulher. E eu lembro ela falando, cara, você desceu todo o seu sangue, você tá toda suja. Vai pra casa tomar um banho, vai se cuidar. Sabendo ela que antes de eu ir pra lá, eu tinha tomado banho, eu tinha trocado. Só que eles compravam um trem tão ruim pra mim que não dava conta, entendeu? E eu não trabalhava, eu era criança. E eu me lembro também que eu trabalhei no negócio de salgado da Consolação, ó, uma gente boa. Não me pagava não, ela não me dava nada. Ela falava que, vou te pagar, e nunca pagava, cara, nunca recebi. Trabalhei lá um tempão e nunca recebi nada. Mas ela me dava de salgado. E daí eu pegava o salgado e levava lá pra minha avó, pra ver se eles gostavam mais de mim, se ela fazia de tudo pra poder estar lá. Eu tava lá todo final de semana. Eu ia pra lá pra ver se elas gostavam de mim. Eu sentia que não gostavam. Mas eu entendo também porque, como eu disse pra vocês, eu era uma criança terrível. Eu brigava, eu aprontava, eu mentia. Eu comia as coisas delas escondido. Da minha tia Fabiana principalmente. Ela ficava brava. Ela até fala que eu comi uma caixa de bombom dela. Só que eu não comi essa caixa, eu lembro que eu não comi. Mas eu não lembro se foi meu tio que comeu. E daí eles colocaram a culpa em mim. Mas eu juro pelo meu filho que eu não comi essa caixa de bombom. Agora o chiclete dela eu comi. Que ela tinha uma caixa de chiclete que a amiga dela tinha dado, a Suelen. Que era pra dar pra um menino que ela gostava. Uma coisa assim. Era uma caixa de Big Big. Me lembro como se fosse hoje. Ali sim eu comi. Mas, como você diz, né? E eu mentia tanto por tanta coisa que daí elas não acreditaram que eu não comi o negócio, né? E tá tudo bem, já eu paguei essa conta. Daí ela me xingou, brigou comigo. E daí elas não acreditavam muito em mim. E por eu também não ter um apoio, eu era bem desorientada, assim, sabe? Bem desorientada. Mas eu queria estar no meio deles. De qualquer forma,
eu me sentia bem ali. Tanto que eu ficava muito lá na minha avó, minha tia. Eu queria até ser igual a elas, né? Eu queria me vestir igual a elas, eu queria me comportar igual a elas, porque eu amava estar lá. Porque eu via que elas realmente tinham uma família e eu não tinha, eu queria estar ali de qualquer forma. Mas não era muito bem recebida, não. Depois quando eu fiquei mais velha, aí sim eu senti que as coisas mudaram. Mas até eu também não culpo elas, não, porque você tá perto de uma pessoa que mente ou que faz qualquer coisa que você não aprova, não é bom. São várias historinhas assim. É porque tem muita coisa que eu prefiro nem lembrar e outras coisas que eu não lembro muito profundamente. Então quando tem outras pessoas na história, eu não quero falar, entendeu? Mas aí eu lembro que uma vez eu pedi pra ficar lá, morar lá com ela, com a minha avó, e ela disse não. Ela falou, não, porque depois acontece qualquer coisa, você engravida, que não sei o quê. Provavelmente todo mundo vai engravidar, né? Toda mulher engravida. Ou mexe com coisa errada, começa a namorar e eu não vou aceitar. Então, daí ela ligou pra minha mãe me buscar. E foi minha mãe e meu padrasto lá me buscar. Sem me avisar nada. As pessoas fazem as coisas comigo. E ela não sentou comigo e falou, não, eu liguei pra sua mãe. Eu acho melhor você ir. Não, eu tava lá na casa dela. Olha assim. Ai, tá descarregando o celular. Móveis e móveis aqui jogados no lixo. Já disse, né? Quando vocês chegarem aqui, o móvel você já tem. Eu só vou dar a volta e vou embora, porque o celular tá descarregando. E eu bem gravando e a mulher querendo pôr o carro aqui. Eu não tô entendendo nada dela. Com um espaço desse tamanho, ela tá querendo dar a volta aqui mesmo. E eu tava lá na casa dela, no final de semana qualquer. Ela me chega lá, minha mãe e meu padrasto. Ah, porque sua avó ligou, que você tá sendo maltratada e que não sei o quê. E eu vim te buscar pra você ir embora. Como é que é? Tipo assim, eu já estudava. Eu limpava a casa da minha tia nessa época, eu já estudava, eu tava limpando a casa da minha tia, ganhava meus troquinhos. Minha mãe ainda não tinha se mudado, acho que pro Rio de Janeiro. Ou já tinha se mudado pro Rio de Janeiro. Não, minha mãe já tava morando no Rio de Janeiro. E eu falei, o quê? Você acha que eu vou pro Rio de Janeiro? Vou largar isso aqui pra... Eu já tinha essa consciência, tá? Que eu já sabia como é que funcionava o Rio de Janeiro. Que era loucura. Eu vou nada. Falei, você veio pra cá, você perdeu seu tempo. Falei, desse jeito que eu não vou. E daí minha avó falou assim, então você senta com seu tio e conversa, o que você vai fazer se você quer morar com ele. Daí eu lembro que meu tio tava passando assim, que a minha avó tem um prédio. E eu olhei assim na janela e chamei meu tio. Minha mãe sentada no sofá, meu padrasto sentado no outro, minha avó do outro lado. Então senta com seu tio, que meu tio era meu padrinho. E ele, segundo ele gostava muito de mim. Pergunta se ele quer ficar com você ou o que ele te apoia. E daí eu parei assim na janela e falei, Renato, minha avó tá te chamando aqui. Porque minha mãe tá aqui. Aí ele falou assim pra mim, desse jeito, eu me lembro como se fosse hoje, eu não vou não. Falando, é ruim, eu não vou não. Vocês resolvem aí. Daí eu falei, beleza. E não mudou nada meu sentimento por ele, porque realmente não é um problema dele, entendeu? Isso era um problema meu que eu tinha que ser resolvido e eu fui mulher mesmo. Eu criança, falei, não vou. E daquele ponto ali, eu falei comigo mesmo. Eu vou sentar com meu pai, vou resolver as coisas, vou trabalhar, vou estudar e vou mostrar pra esse povo que eu sou melhor do que eles imaginam. E eu nunca fui a filha preferida. Eu nunca fui a neta preferida, a sobrinha preferida. Então, quando eu digo pra vocês que a probabilidade de eu ser a pessoa errada, de eu ter ido para outro caminho, era muito grande. Tanto que o filho preferido da minha mãe deu muito trabalho para ela. Ele, infelizmente, ele morreu no acidente de moto. Mas antes disso ele deu muito trabalho para ela e ela sabe disso. A minha irmã também. Muito trabalho mesmo, de tudo que vocês imaginar. De ir preso, de ter filho cedo. E isso, caralho, vocês imaginar pra pior. E eu não, eu nunca dei trabalho, porque eu sempre tive medo, sabe? Sempre tive medo de ir presa ou de qualquer coisa e ficar sozinha, ainda mais sozinha. E daí eu não era a sobrinha
E os sobrinhos foi favorito para os que mais deram trabalho, também do que vocês imaginar de roubar, de ter filho cedo, de coisa do que vocês imaginar. E neto, nada foi favorito. O que eu quero dizer com isso? Que talvez você pode estar passando por qualquer pessoa e pensar, nossa, eu não sou amada, todos me abandonaram, ninguém me ama, nem minha família, nem meu pai, todos me abandonaram, ou aconteceu coisas terríveis comigo. Só que o que você tem que pensar aqui? Aquele lá de cima, Deus, ele não te abandona. E eu sei que é difícil, eu sei que você deve falar assim, Camila, você fala isso agora porque você tá aí nos Estados Unidos. Gente, isso aqui é só um status. Mas o que eu vivo é totalmente diferente. O que eu vivo hoje é o meu pensamento a Deus, é a gratidão. É saber que Deus, ele me acolheu, ele me aceitou, ele esteve do meu lado nos momentos mais difíceis. Eu me lembro de eu estar sentado numa escada chorando e pedindo, Deus, porque tudo acontece comigo, porque eu não sou amada por ninguém, sabe? E quem disse que eu não era, sabe? Quem disse que eu não era? Quem realmente tem que me amar, quem realmente estava do meu lado, era meu pai, era Deus. E assim foi. Então, o que eu quero dizer pra vocês acreditem em vocês, acreditem nos sonhos, sejam pessoas honestas, trabalhadoras, façam tudo por vocês. E quando eu falo tudo estudem, trabalhem, se puder estudar outro idioma, estudem outro idioma, se puderem juntar dinheiro para poder vir para outro país, para Europa, ou para cá, ou para qualquer outro país, vá, construa sua vida, construa sua família, mas sejam honestos. E quando eu falo honesto com vocês, com a realidade de vocês, com vocês, acredite, eu poderia estar aqui chorando, falando que tudo deu errado, mas olha, tudo deu certo. E você já sabe que eu tenho um filho, que eu tô aqui nos Estados Unidos, que eu tenho um marido, meu marido é latino também, mas ele fala espanhol e inglês. E a gente tá lutando aqui também pra comprar nossas casas. Quando eu falo nossas casas, é porque a gente tem vários objetivos, tá, gente? E um dia futuro eu posso contar pra vocês. Hoje eu sou feliz, realizada. E teve momentos muito bons também. Mas foram mais tristes do que bons. Então, hoje eu fiz um resumo da adolescência e da minha parte de criança. E amanhã eu posso passar um rapidinho no meu antigo casamento e até como eu cheguei aqui. E depois aqui eu vou contar só sobre o dia a dia, como que eu fiz para ter o visto, ou como eu cheguei aqui com o visto de estudante. E daí por aí a gente vai todo dia falando sobre alguma coisinha. E é isso. Quero compartilhar para que fique registrado. Para que daqui a 10 anos, quando eu chegar, falar, caraca, eu tava lá andando na rua falando sobre isso, hoje eu realizei isso. Então amanhã também eu vou falar sobre as coisas boas, porque a gente só quer falar sobre as coisas ruins, né? Então é isso, beijo, tchau.